Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor seja sobre suas vidas. É uma alegria imensa mesmo, está sendo para mim estar aqui com os irmãos, conhecê-los de perto. Eu, de fato, só conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos veem vocês, não é? Eu estava falando com a irmã Leda ainda há pouco, da importância que o cristiano tem para a minha vida, o Cris, o Sávio, o Flávio, o Pablo. Na verdade, a CBM, então, não é? Porque eu gosto de dizer lá na igreja que, quando alguém pergunta assim para mim, pastor, quem foi que doou o ar-condicionado? Eu digo, a igreja. Quem doou as cadeiras? Eu, a igreja. Quem doou o lanche de hoje? A igreja. Porque quando alguém faz alguma coisa para alguém, é a igreja do Senhor Jesus fazendo. Não é verdade? Nós não somos individuais, nós somos um corpo. Então não é alguém que deu tal coisa ou fez tal coisa. É a igreja de Jesus que está fazendo. Então o que o Cristiano já fez por mim, o Sávio, o Flávio e o Pablo, foi o CBM fazendo por mim. Eu entendo assim, não é? Então a forma como vocês estão cuidando de mim, através do Casé, da Margarete, a CBM está me cuidando muito bem, tenho certeza disso, né? Eu estou voltando para casa pelo menos uns 3 ou 4 quilos mais gordo. Mas assim, meu ministério, eu vejo claramente a divisão dele antes de vocês e depois de vocês. Através dos seus pastores, daquilo que eles têm feito por mim, a forma como têm servido a Igreja de Lugar Difíceis, desde a primeira vez em que eu levei os alunos para Niterói, para a conferência, o Flávio e o Pablo já se colocaram à disposição, não sei nem se eles lembram disso, né, serviram lá aqueles dias, ajudando meus alunos. Então aquilo ficou marcado no meu coração grandemente. E hoje eu conheço as esposas deles, posso saber se realmente é verdade tudo que eles diziam. E como é bom estar aqui, irmãos, como é bom. Eu não vim para conversar, não é? Eu vim para pregar a palavra de Deus. Ontem, a gente viu como é que a gente pode ser sal, não é? Com a palavra temperada, como proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje nós podemos ver como ser luz. Foi Ele que mandou fazer isso, né? Ser sal e ser luz. Então eu quero convidá-los a abrir o livro de Atos, capítulo 26. E eu vou ler a partir do verso 9 até o verso 18. O texto diz assim, Atos 26, a minha tradução é a Revista Atualizada, diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim eu procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ao Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, Tu és o Rei Todo-Poderoso, Deus Trino.
Tu és o Deus soberano e eterno que governa todas as coisas no céu e na terra. Tu te revelas e tu pode mudar nossa escuridão em luz. Misericordiosamente, encontre-se conosco nesta noite, Senhor. Fale-nos pela tua palavra. Vivifica-nos pelo teu Espírito. Recebe as orações, recebe os louvores e a adoração do teu povo. Concede-nos a vossa paz todos os dias da nossa vida por meio de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Tu és capaz de fazer, Deus, muito mais além de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera dentro de nós, o teu poder, o poder do teu Espírito Santo. Assim seja, Senhor, a ti a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Pois oferecemos essas coisas e todas as nossas orações em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém, amém. Pode passar, por favor? 1º de agosto, quero te contar uma história. Em 1º de agosto de 1914, Sir Ernest Shackleton, ele era um famoso explorador e ele esperava atravessar o continente antártico a pé. Essa era a expedição que ele queria fazer. Eles partiram de Londres, a bordo do navio, que ficou conhecido, famoso, e Shackleton nunca fez essa caminhada que ele queria fazer, porque, infelizmente, o barco nunca chegou, o navio nunca chegou até o continente, ele ficou preso na calota polar. E a partir daquele dia, a partir daquele momento, o objetivo do capitão e da tripulação não era mais andar pelo continente antártico, mas agora era sobreviver ao continente antártico. Eles enfrentaram muitas dificuldades nos meses que se passaram, temperaturas congelantes, a fome, mas de todos os terrores que eles tiveram que enfrentar, nenhum foi mais desanimador do que a longa noite, ou a escuridão da longa noite polar. O inverno começou a se instalar, a luz começou a desaparecer, e a tripulação do navio ficou muito inquieta. Então, no início de maio, o sol desapareceu completamente e só foi visto já no final de julho. Imaginem o que é isso. 3 meses sem nenhum tipo de luz. O biógrafo de Shackleton escreveu o seguinte: em todo o mundo não há desolação mais completa do que a noite polar, sem calor, sem vida, sem movimento. Somente aqueles que experimentaram isso podem apreciar plenamente o que significa estar sem o sol, dia após dia, semana após semana. Poucos homens não acostumados a isso puderam lutar contra seus efeitos. Alguns dos homens enlouqueceram. Agora, por mais enlouquecedor que tenha sido estar a bordo do Endurance, eu quero nessa noite, queridos irmãos, falar a partir das Escrituras sobre uma escuridão muito mais profunda do que a escuridão polar. E essa é a escuridão espiritual. Viver no mundo sem Jesus Cristo. Por favor, passe aí. Jesus Cristo é a luz. Portanto, vejam, qualquer um que não tenha um relacionamento pessoal de salvação com Jesus, está, segundo as Escrituras, vivendo nas trevas. Portanto, esse tipo de escuridão, é esse tipo que Jesus Cristo tinha em mente, quando ele fala ou se revela ao apóstolo Paulo e diz: estou enviando você para os gentios, para abrir seus olhos e converteres das trevas para a luz. O Senhor Jesus, ele falou essas palavras a Paulo quando Paulo estava a caminho de Damasco. E aqui no capítulo 26 do livro de Atos, Paulo está rememorando isso, está explicando tudo isso para o rei Agripa,
tudo o que aconteceu naquele dia em que Deus mudou completamente a vida do apóstolo Paulo. E muitos de vocês conhecem a história. Paulo estava numa escuridão espiritual tão grande, irmãos, tão grande, que Paulo pensava que o seu dever religioso era matar os crentes, era eliminar todos aqueles que acreditassem no Senhor Jesus. Ele pensava que assim ele estava prestando um serviço a Deus. Ele realmente pensava que matar os cristãos era uma maneira de adorar e fazer um favor para o seu Senhor. E é por isso que ele estava a caminho da cidade de Damasco. Ele estava indo para perseguir a igreja de Jesus. Mas se vocês conhecem a história, eu sei que vocês conhecem, vocês sabem que o Senhor Jesus Cristo então o encontrou no meio do caminho. Ele aparece para Paulo, diz o texto, resplandecendo como uma luz do céu, mais brilhante do que o sol. E de repente, naquele momento, o apóstolo Paulo então encontrou a luz gloriosa, encontrou a luz deslumbrante do Filho de Deus ressuscitado, e naquele momento em que ele vem para Jesus, Paulo foi chamado para se tornar um portador da luz, ou seja, se tornar um missionário do Senhor Deus. E Jesus diz assim: levanta-te, fique de pé, estou enviando você para converter as pessoas das trevas para a luz. Então vejam, Jesus queria agora fazer a mesma coisa com outras pessoas que ele havia feito com o apóstolo Paulo. Jesus queria tirar as pessoas da escuridão para a luz. E ele queria que Paulo o ajudasse a fazer isso, que Paulo cooperasse com ele nisso. Então essa era a missão dele. A missão era agora abrir os olhos das pessoas para que eles pudessem ver Jesus. Agora vejam, se ao pensar sobre essa missão, a gente precisa entender que ela se baseia no fato de que até que as pessoas venham para Jesus, elas estão numa escuridão. De que tipo de escuridão nós estamos falando? Pode passar, por favor. Jesus está falando sobre a escuridão espiritual, as trevas que escurecem a alma, para que as pessoas não possam ver a verdade. Jesus está falando de uma escuridão satânica. Observem, por favor, as frases paralelas no verso 18. Aqui está a missão de Paulo: converter as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Satanás se alinha com as trevas, irmãos. Deus se alinha com a luz. Então Jesus está falando aqui sobre o tipo de escuridão espiritual que, em última análise, vem do poder de Satanás. Satanás está sempre tentando nos manter no escuro. Ele está tentando nos impedir de ler a palavra de Deus, tentando nos impedir de conhecer a palavra de Deus, tentando nos impedir de receber a palavra de Deus, tentando nos impedir de orar a Deus, tentando nos manter longe da igreja, das coisas espirituais. Ele está tentando nos impedir de fazer as perguntas espirituais corretas, para recebermos as respostas corretas. E essas trevas também são trevas pecaminosas. Jesus continua dizendo no texto que quando as pessoas se voltam para a luz, seus pecados são perdoados. O que implica então para nós que antes de virem para a luz, seus pecados não são perdoados. A Bíblia frequentemente fala de pecado em termos de trevas, escuridão. Diz que sem Jesus nós seremos obscurecidos em nosso entendimento, em nossa mente, separados da vida de Deus. Diz também que nossos corações tolos estão obscurecidos. Então vejam, o pecado está obscurecendo a mente e o coração. O pecado está impedindo de conhecer Deus, de amar Deus, de caminhar com Deus. Como um ladrão à meia-noite, o pecado adora se esconder na escuridão. Ele se esconde nas sombras. E porque nós mesmos temos uma natureza pecaminosa, é nesses lugares que a gente gosta de estar, nas sombras. Pense nas palavras de Jesus, quando ele diz aqui: a luz veio ao mundo, mas os homens amam mais o quê? As trevas do que a luz. E por que eles amam mais a escuridão? Porque, diz ele, suas obras eram más.
É isso. Muitas vezes o pecado é cometido nos lugares escuros, não é? Sombrios, onde a gente acha que ninguém vai nos ver. E o lugar mais escuro, mais sombrio de todos os lugares é o coração humano, que evita a luz para esconder seu pecado. E a razão pela qual tudo isso que a gente vê nas Escrituras sobre escuridão é relevante para nós, é que as pessoas ainda estão vivendo nesse tipo de escuridão hoje. Irmãos, a gente precisa entender que o apóstolo Paulo ele tinha um chamado especial, ele tinha uma missão especial para alcançar os gentios com o evangelho. Mas também a gente precisa entender que nós também recebemos a mesma missão. A mesma missão cabe sobre nós. Deus, irmãos, Deus nos enviou ao mundo para espalhar as boas novas de Jesus. Então, o que foi dito para Paulo também é dito para nós. É a mesma coisa. A igreja de Cristo ela é enviada para abrir os olhos das pessoas, para que as pessoas possam ser transformadas das trevas para a luz. Então, nessa noite, eu quero que você sinta essa urgência. Eu quero que você veja essa necessidade, essa urgência da missão portadora da luz que cabe sobre a igreja. Eu quero que você sinta o poder da escuridão atual no mundo hoje. Por favor, pode passar. Considere, por favor, a escuridão do Islã. No mundo de hoje, há 1 bilhão de pessoas cujos corações estão totalmente obscurecidos pelos ensinamentos de Maomé. 1 bilhão. Eles não têm garantia nenhuma de salvação. Nenhuma de salvação. Apenas uma espécie de esperança desesperada de que se fizerem as coisas tudo certinho, Alá de alguma forma vai perdoar eles. Mas não há promessa de misericórdia para eles, não há promessa, e o resultado que temos é isso, é uma religião sombria, abusiva de mulheres, que está aterrorizando as nações livres do mundo. Eu tenho alunos hoje em Moçambique, no extremo norte de Moçambique, cidade de Cabo Delgado, por exemplo, onde o islamismo tem dizimado o cristianismo. Alunos meus mandam vídeos de corpos sendo encontrados nas ruas, de homens, mulheres, bebês degolados pelo Islã. Por favor, pode passar. Considere também, em segundo lugar, o tipo de escuridão que a gente vê na China continental, onde o ateísmo comunista leva a igreja a viver na clandestinidade. Hoje a igreja na China ela se esconde nos porões das casas. E todos os anos ceifa a vida de milhões de bebês através do infanticídio. Em terceiro lugar, considere a escuridão que desce no Paquistão, onde mulheres cristãs estão sendo estupradas, queimadas, onde os clérigos muçulmanos pedem a morte de todos os cristãos. Em quarto lugar, considere a escuridão na Índia, onde os hindus queimam cristãos vivos. Considere também a escuridão na Indonésia, onde os muçulmanos atacam aldeias inteiras de cristãos e queimam aldeias inteiras. Considere simplesmente o grande número de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Estima-se hoje cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca tiveram contato com o Evangelho do Senhor Jesus. 3 bilhões de pessoas que nunca tiveram uma igreja para sentar. Que nunca houve uma mesa da ceia diante deles, que não há um vizinho ao lado em que ele possa abrir a porta e dizer, Jesus te ama pelo menos. 3 bilhões de pessoas, 1/3 da população mundial não tem o Evangelho do Senhor Jesus. Ainda existem hoje cerca de 7.000 grupos de povos, de etnias não alcançadas pelo Evangelho. No mundo todo. Comunidades culturais, irmãos, nas quais não há presença significativa da Igreja de Jesus.
nenhuma igreja para levar o evangelho, nenhum missionário entre eles. E todas essas pessoas estão vivendo na escuridão. Todos estão sob o poder de Satanás. Seus corações estão obscurecidos pelo pecado. E eu suponho que seja muito fácil para nós nos sentarmos aqui, numa igreja brilhante como essa, mesmo aqui falando de uma conferência de como nós podemos servir a cidade e esquecer a grande escuridão que envolve o mundo todo, ao nosso redor. Eu estava lendo essa semana que agora há quase 1 bilhão de pessoas no mundo que se declaram ateus, que não se consideram religiosas. Então vejam, isso quer dizer que eles estão vivendo numa tal escuridão que nem sabem que existe um Deus. Considere, por favor, em 7º lugar, toda a escuridão espiritual aqui no nosso país. A violência sangrenta, a sexualidade atrevida na televisão. Considere, por favor, as vidas preciosas que são desperdiçadas todos os dias por meio do aborto. Considere, por favor, a impiedade da mídia, a impiedade do sistema educacional do nosso país. Mas, em 8º lugar, considere também todas as pessoas comuns, de classe média, que vivem em casas comuns, de classe média, trabalhando em empregos comuns de classe média, criando famílias comuns de classe média, que realmente não entendem nada sobre o Evangelho, que não têm vida com Jesus, e não têm vida porque não tem relacionamento pessoal com Jesus. Considere as pessoas que você conhece. Em 9º lugar, alguns da sua própria família, talvez. Considerem, talvez, amigos, com certeza amigos de vocês, vizinhos. Considerem a escuridão que eles estão vivendo hoje, agora. Porque a menos que eles tenham um relacionamento salvífico com Jesus Cristo, não importa o quão eles sejam bons, não importa o quão bem eles se vistam, não importa o quanto estejam ganhando em seus empregos, eles estão vivendo nas trevas espirituais. E quando você começa a falar com eles sobre coisas espirituais, você começa a descobrir que eles realmente não entendem nada da vida espiritual. Não conhecem nada sobre a palavra de Deus. Eles não estão nem um pouco interessados em falar sobre Jesus. Eles nem sabem pela qual razão existem, que é para glorificar a Deus e gozar da presença de Deus para sempre. E no final, a menos que eles recebam Jesus como suficiente Salvador das suas vidas e Senhor, as vidas deles vão terminar nas trevas. A Bíblia diz que a menos que recebam Jesus como Salvador, nós iremos para um lugar de julgamento que a palavra de Deus descreve como escuridão eterna. Um lugar de angústia. Segundo Isaías capítulo 8, densas trevas. Um lugar onde os pecadores são separados para sempre da luz da glória da graça de Deus. É como estar num poço, no fundo de uma mina, com os olhos vendados, depois enfiado num saco preto, depois colocado num baú, depois fechada a tampa. É assim que é viver sem Jesus. É assim que é viver em total escuridão. As pessoas aqui em Macaé e em todo o mundo estão vivendo sob a sombra de Satanás. E a menos que alguém lhes mostre a luz, eles simplesmente serão engolidos pelo buraco negro dos seus pecados. E veja, é por isso que a gente precisa falar sobre essas coisas em nossas igrejas. É por isso que a gente precisa de conferências como essa em nossas igrejas, onde a gente para um pouco para pensar sobre a grande luz de Deus, a grande luz que Deus enviou ao mundo, que é uma luz que muda a vida, irmãos.
A Bíblia diz que nós somos chamados, cada um de nós, não somente os pastores, não somente os líderes, cada um de nós somos chamados para brilhar para Jesus. Para que as pessoas, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, saiam das trevas e entrem na maravilhosa luz. Pode passar, por favor? E aqui, em Atos capítulo 26, nós temos uma descrição do que significa entrar na luz. O que é entrar na luz? Que tipo de luz é essa? É uma luz divina. É uma luz que vem brilhando de Deus. Entrar na luz, entrar nessa luz, é conhecer a verdade. É entender que a Bíblia é a própria palavra de Deus. É Deus falando diretamente com você. Entrar na luz é conhecer o Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus fez sua luz brilhar em nossos corações para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Então, quando você entra na luz, você pode ver Jesus, você pode saber quem é Jesus, e você sabe que Ele é o Filho de Deus, e você sabe que Ele é o Salvador do mundo. Entrar na luz é conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas querem saber o que devem fazer na vida, e Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus. Mas vejam, essa luz divina também é uma luz misericordiosa, porque Jesus quer transformar as pessoas das trevas para a luz. E ele diz para o apóstolo Paulo, então: estou enviando você para converter as pessoas das trevas para a luz, para que possam receber o perdão dos seus pecados. Então vejam, enquanto você anda na escuridão, você anda sob a culpa, a escuridão do seu pecado, porque sem Jesus, irmãos, sem Cristo não tem perdão de pecados, sem Cristo não há misericórdia. Mas quando você vem para Jesus e você confia no seu sofrimento na cruz, na obra salvadora na cruz, seu pagamento pelo pecado através da oferta do seu sangue e vida, então você é completamente perdoado. Louvado seja Deus, completamente perdoado. A Bíblia diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, o Filho que Ele ama, em quem nós temos o perdão de pecados, e isso é o que significa entrar na luz, receber misericórdia. Mas além disso, entrar na luz também é receber dele uma nova luz espiritual que vai nos capacitar a andar em santidade. Jesus também disse: eu te envio para que recebam herança entre os que são santificados pela fé em mim. Portanto, ser santificado, irmãos, é ser transformado espiritualmente para que a gente se torne cada dia mais semelhantes a Jesus. Amém? Não é apenas que a nossa dívida foi paga e que nossos pecados foram perdoados. É que Deus está nos enchendo com seu Espírito radiante, para que a gente tenha cada vez mais vida de Deus vivendo em nós, para que a gente possa de fato dizer: eu não vivo mais, foi Cristo, é Cristo que vive em mim. Para que a gente possa ter coragem de sair pelas ruas e falar dele. Mas é perigoso é você ficar calado, perigoso é você não viver o Evangelho. Mas pode me matar, mas você já está morto. Você já morreu em Cristo Jesus, amém? É Cristo que vive em você, como é que pode matar alguém que já está morto? Você já tem a vida eterna. Então não é apenas que a nossa dívida foi paga, é que você foi chamado para andar como luz do Senhor. E se você quiser entrar nessa luz, se você quiser receber o conhecimento de Deus, se você quiser ter o perdão dos seus pecados, tudo que você precisa fazer é: venha para Jesus. Vem para Jesus. Agora, uma vez que você vem para Jesus, uma vez que você entra na luz, Deus tem um trabalho para você agora. Você não vai ficar apenas sentado nas cadeiras.
Isso é, você agora vai ajudar outras pessoas para também virem para a luz. Porque, irmãos, na verdade, a missão que Jesus deu para Paulo é a mesma missão que é entregue em nossas mãos também. Estou enviando vocês, CBM, para que vocês transformem, sejam luz para atrair as pessoas das trevas para a luz. Amém? E aqui então nós somos confrontados por uma verdade que eu diria surpreendente sobre a luz cristã. É que Jesus nos chamou, entre todas as pessoas do mundo, Jesus nos chamou para sermos luz no mundo. Lembram, Jesus disse para os seus discípulos, enquanto eu estou no mundo, eu sou, o que ele disse? A luz do mundo. Enquanto estou no mundo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas é claro que, em certo sentido, Jesus não está mais aqui conosco, ok? Ele subiu aos céus, não foi isso? Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele voltou ao céu do Senhor e Ele está esperando lá para ser revelado no último dia em toda a sua glória. Nós oramos assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Ele não volta para cá, Ele deixou a sua luz aqui para evitar que o mundo mergulhasse de novo na escuridão. E nós somos a luz de Jesus, amém? Nós somos a luz de Cristo. Mesmo Jesus que disse que Ele é a luz, Ele também vai dizer em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Uau! Como assim? Eu também sou luz do mundo. Nós somos aquilo que Jesus é. E ele diz, e que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso significa que se as pessoas que estão andando nas trevas vão entrar na luz, será porque virão a luz brilhando em nós. Portanto, CBM, deixa a luz de Cristo brilhar em vocês, amém? Deixa Ele resplandecer. Deixe-me dar 4 palavras para pensar sobre isso. É um modelo que eu acho que realmente ajuda a igreja a fazer a sua missão no mundo. Como podemos abençoar essa cidade? É uma coisa que eu tenho ensinado lá na nossa igreja. 4 palavras: amizade, companheirismo, capelania, igreja. Vamos repetir? Amizade, companheirismo, capelania, igreja. O que é isso? Amizade. Seja amigo de pessoas não crentes. Por favor, igreja. Sejam amigos de pessoas não cristãs. Façam dos não cristãos seus bons amigos. Persigam eles. Ame-os. Sirva-os, vá aos eventos deles, vá aos eventos dos filhos deles, seja crente nesses lugares, ok? Seja crente lá, mas vá. Em segundo lugar, companheirismo. Abra a sua casa para eles, faça a mesa para eles, convide-os para almoçar, convide-os para um bom churrasco, convide-os para jantar e convide os irmãos da igreja para estarem juntos também, para que eles possam ver como é que funciona a beleza da comunidade cristã reunida em torno da mesa. Amizade, companheirismo, capelania. Persiga os não crentes, sirva-os, torne sua fé pública entre eles, não esconda nada deles, seja transparente. O que vai acontecer? Quando a dor bater lá, quando eles entrarem em alguma crise, quando um filho for internado, a esposa for internada, o marido for internado, sabe quem vai ser a primeira pessoa que eles vão procurar? Você. Eles vão ligar para você e vão dizer, olha, eu não sou nada religioso, você sabe muito bem, eu não acredito muito nesse negócio que você acredita não, mas eu sei que você acredita. Por favor, ore pelo meu filho que está doente, está internado. Por favor, busque o seu Deus e ore pela minha esposa. As pessoas que não conhecem Jesus, elas vão procurar você, isso é inevitável.
Uma pessoa pode não ter uma religião declarada, mas de repente, quando algo desastroso acontece, ela liga para a única pessoa que ela conhece na vida que é muito religiosa, você. E você diz, eu vou orar. E você se torna o capelão da família. E então, amizade, companheirismo, capelania e, por fim, igreja, irmãos. Finalmente, você diz, já que é assim, que você confia tanto em mim, você gostaria de ir na minha igreja? Para você entender e ver como que as coisas acontecem? Você gostaria de saber mais? Você gostaria de ver para poder acreditar? Irmãos, este é um modelo simples, mas na verdade os teólogos históricos vão dizer que era assim que a igreja primitiva ganhava as pessoas para Jesus. Relacionamento. O que isso pode significar? O que isso pode significar se muitos de nós, se todos nós buscarmos intencionalmente, profundamente, fazer amizade com os não crentes e discipulá-los? Você se concentrar pelo menos em uma pessoa o ano inteiro. Quais são as possibilidades do que isso pode significar? Deixa eu dizer para você, a minha igreja tem 175 membros. A cidade de São Luís, ou a ilha de São Luís, tem 1.274.000 habitantes. Eu pedi para um jovem muito inteligente da minha igreja, garotinho bom, já passou em medicina em primeiro lugar, e todos os anos o curso de como é o nome daquele negócio? Para poder passar o vestibular? O pré-vestibular, né? Todos os anos bota a foto dele lá em outdoor, né? Todo ano, já está ficando desbotada a foto dele, né? Todo ano bota lá. E eu pedi a Edgarzinho, me ajuda aí. Como que a nossa igreja, se somente a nossa igreja existisse em São Luís, como que a nossa igreja poderia fazer com que todas as pessoas de São Luís conhecessem Jesus? Eu não estou falando de dizer Jesus te ama. Passar um ano sentado com todos os habitantes da igreja de São Luís e levá-los a entender quem é Jesus. Ele fez uma equação lá de desenvolvimento populacional. Se cada membro da minha igreja discipulasse 2 pessoas por ano, sentar com 2 pessoas, apenas 2 pessoas, sentar e ensinar a Bíblia por um ano, apenas uma pessoa, 2. E isso fosse multiplicando. Não estou falando aqui de eleição, somos calvinistas reformados, lá na fundação do mundo, nada disso. É discipulado, é falar de Jesus. Sabe quantos anos a minha igrejinha teria alcançado toda São Luís durante um ano com a evangelização? Você sabe quantos anos todo mundo ia ter visto Jesus, ouvido falar de Jesus, aprendido sobre Jesus? Em apenas 8 anos. Em apenas 8 anos, uma única igreja teria alcançado toda a ilha de São Luís, os 4 municípios. Não é impressionante? Há quantos anos estamos aqui? Só de Reforma Protestante são 508 anos. Jesus já poderia ter vindo de volta se nós estivéssemos realmente brilhando a luz de Jesus. Isso tem que impactar nossas vidas. Isso tem que nos fazer parar e pensar sobre a nossa missão. E ao pensarmos sobre nossa parte na grande obra de Deus no mundo, a gente tem que ver, a título de encorajamento, que de fato a luz de Jesus está brilhando no mundo. Por favor, pode passar. O Evangelho tem crescido em vários lugares. Temos um crescimento hoje de cerca de 50% no norte da igreja, no norte da África. 50% de crescimento de cristãos no norte da África. Nós temos a propagação do Evangelho, por exemplo, na Coreia do Norte. Nós temos um trabalho contínuo de plantação de igreja na China. E eu poderia aqui falar sobre lugares onde mais muçulmanos vieram a Jesus nos últimos 20 anos, de que todo o tempo de existência da igreja. É impressionante, do século XX para cá, o quanto de muçulmanos têm se convertido ao Senhor Jesus. E se você parar para ouvir os testemunhos, é coisa que presbiteriano se arrepia todinho. De Cristo se revelando através de sonhos para muçulmanos que nunca teve um missionário na sua porta. De Cristo falando em sonho, dizendo assim, ó, vai no endereço tal, na casa tal, que tem uma pessoa que vai dizer quem sou eu. E a pessoa chega na porta dos missionários e diz, olha, eu sonhei com um homem que disse que eu tinha que vir aqui para saber quem é ele.
É incrível, eu sou presbiteriano, reformado, tá? Estou falando para vocês o que Deus está fazendo, Senhor. Eu li essa semana que 70 mil pessoas estão se tornando cristãos, crentes na Bíblia, todos os dias no mundo. Com mais de 3 mil novas igrejas sendo plantadas no mundo todo, toda semana. Isso é muita luz, não é? Diga glória a Deus, por favor, aí, deixa eu ouvir. Isso, você não vai ser pentecostal por isso não. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, existe uma igreja presbiteriana, muito bom que é presbiteriana, não é? Lá no centro de Istambul. Eles estão batizando convertido do Islã e crescendo para várias centenas de crentes, adorando o Senhor num país, um dos países mais ímpios do mundo, na Turquia. Eu penso aqui em amigos meus do Ministério Igreja do Difíceis, que estão missionários na floresta colombiana, que depois de 20 anos, finalmente depois de 20 anos, o Evangelho iluminou os corações nos povos das tribos, e hoje nós temos uma igreja na floresta colombiana com 200 convertidos, irmãos. Louvado seja Deus. Vejam a luz do Senhor, ela está brilhando nos lugares escuros. Eu penso aqui num colega missionário e a sua esposa, entraram na selva por meses a fio, secretamente, indo e visitando os plantadores de igreja, as suas esposas, ensinando-os, instruindo-os, para que eles possam levar o evangelho de volta para as suas próprias tribos, e num lugar tão perigoso que eu não posso dizer o nome aqui, tão perigoso que é, no entanto estão lá brilhando a luz do Senhor. Eu penso no trabalho cristão entre as prostitutas de Gana. Essas mulheres vivem na escuridão, elas vivem na degradação e ainda assim estão sendo convidadas a entrar num programa cristão onde eles recebem treinamento profissional, ouvem o evangelho, são treinadas em coisas espirituais e quando então chegam ao fim do treinamento, aquelas prostitutas, elas se vestem com um vestido longo, branco, brilhante e a frase que dizem assim: eu saí da escuridão e hoje estou na luz de Jesus. Eu penso aqui no trabalho que nós temos nas palafitas lá na Alemanha, lá em São Luís, uma congregação que a gente iniciou bem no centro do tráfico, dominado por uma facção chamada Bonde dos 40. Iniciamos ali uma pequena congregação em 2020, ano da pandemia. E somente mês passado tivemos os primeiros adultos convertidos para a glória de Deus. 5 anos depois de trabalho, a luz brilhou. Ou eu penso aqui em todas as igrejas maravilhosas em nosso próprio país, igrejas como esta, não é? Por exemplo, que brilham com a luz de Jesus, igrejas onde o evangelho é pregado, onde os membros convidam pessoas para vir, né, não crentes para vir, amigos para vir à igreja, as crianças são discipuladas na fé, e onde atos de misericórdia, como foi feito hoje pela manhã, são feitos em nome de Jesus. Eu penso aqui especialmente nas pessoas que eu conheço, que vieram para a luz de Jesus nas últimas semanas. Eu penso, por exemplo, aqui no padrasto de uma amiga muito querida minha, que sofreu um acidente. Ele entrou em coma. Os médicos iam desligar os aparelhos. De repente, ele tossiu. E então os médicos entenderam que ainda havia vida lá, e depois de muito tempo ele acordou. Suas primeiras palavras foram reconhecer Jesus como Salvador, confessou Jesus e foi batizado. Louvado seja Deus. E eu fiquei muito feliz, porque o pastor que o batizou é um pastor batista, mas teve que fazer batismo presbiteriano no hospital, não é? Derramou um copinho d'água na cabeça dele. Veja, irmãos, Jesus ainda está brilhando hoje. Ele é a luz do mundo, irmãos. A sua luz não pode ser escondida, não pode. Não pode. E onde quer que as pessoas estejam brilhando para Ele, essa luz vai se espalhar. E o que você precisa entender é que seu trabalho é esse. O nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é espalhar a luz de Jesus. Muitas vezes, quando as pessoas vêm a uma conferência assim, elas pensam que isso é para outra pessoa, não é?
Isso é para profissionais, é gente que gosta de evangelizar, isso é para missionários, é gente que gosta de servir. Eles pensam em missões como uma espécie de especialidade, só para profissionais. Uma conferência dessa não é para mim, irmão fulano devia estar aqui. Não, é para você sim, é para toda a igreja. Ouçam isso, é para você, porque se você é alguém que acredita em Jesus, então a sua missão é conduzir as pessoas das trevas para a luz. Amém? E missões não é algo para outra pessoa fazer em outro lugar. Missões é algo para você fazer aonde Deus colocou você. No trabalho que você trabalha, na casa onde você mora, no condomínio que você mora, aonde Deus colocou você. O que o mundo precisa é de homens e mulheres comuns, meninos e meninas comuns, que brilhem com a luz de Jesus. Isso significa, irmãos, brilhar para Jesus exatamente onde você está. No trabalho, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade. Significa que você tem que assumir um compromisso pessoal de apoiar a obra mundial do Evangelho pelo meio de oração, de doação. Agora, para alguns aqui, pode significar que é você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, Senhor, me leve para onde o Senhor quiser. Em algum lugar escuro, em algum lugar perigoso, possivelmente, porque é ali que Jesus quer espalhar a sua luz. E então, deixe-me fazer essa pergunta, por favor. Pode passar, você está brilhando para Jesus tão intensamente que essa luz teria a capacidade de Deus usá-la? Você está brilhando tão intensamente que Jesus poderia usar você para transformar outras pessoas das trevas para a luz? A Igreja Evangélica Mundial, ela está experimentando um crescimento sem precedentes na história. Nada parecido foi visto antes. Mas há sinais preocupantes de que muitos desses que estão chegando à igreja estão seguindo Jesus, principalmente porque querem receber algo de Jesus, não porque querem dar algo para Jesus. Nós temos a sensação, irmãos, de que algumas igrejas, em rápido crescimento, estão colocando mais ênfase em atrair pessoas para o seu clube do que, de fato, enviar pessoas para fora. Eles têm colocado mais ênfase nas bênçãos de seguir Jesus do que no custo de seguir Jesus. Os ensinamentos difíceis são minimizados como se houvesse medo de assustar as pessoas. O principal trabalho da igreja é preparar aqueles que estão sendo atraídos para que sejam lançados no mundo como testemunhas. Testemunhas. Agora, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode recrutar mais pessoas para fazer isso? E a resposta, eu acredito, é que as igrejas, elas coloquem mais ênfase em desafiar seus membros a negar a si mesmos, a abandonar tudo e seguir Jesus sem condições ou limitações. Você está fazendo isso? Você está seguindo Jesus sem condições ou limitações? Há tantos cristãos hoje que tentam espremer Jesus dentro das suas agendas. Estão dispostos a ir para a igreja, pode até estar disposto a se envolver em algum tipo de ministério, desde que isso se encaixe no resto de suas vidas. Simplesmente não querem que o cristianismo atrapalhe seu entretenimento, ou sua carreira, sua profissão, seus hobbies, ou todas as coisas que planejam fazer com seu tempo, com seu dinheiro. Mas entendam, enquanto tomarmos esse tipo de atitude em relação a Jesus, em relação à fé cristã, as pessoas vão permanecer na escuridão. Não somos chamados para piscar por Jesus. Somos chamados para brilhar por Jesus. Amém? Brilhar por Jesus. Então me deixe perguntar novamente.
e desafie-se no seu próprio coração, na presença de Deus e com o testemunho do Espírito Santo. Você está brilhando para Jesus o suficiente para transformar pessoas das trevas para a luz? Alguns de vocês podem ter ouvido o trágico assassinato de 3 missionários batistas no ano 2002, no Oriente Médio. Um era médico, outro administrador, um gerente de compras. Todos eles conheciam os riscos envolvidos. Isso foi lá no Iêmen. Todos eles sabiam dos riscos envolvidos nisso, em servir Deus num lugar tão perigoso como eles foram servir. No entanto, eles deram suas vidas livremente pela causa do Evangelho. O que você acha que os motivou a servir Deus dessa maneira? É importante que a gente faça o que puder, quando puder, porque o tempo de vida não está nas nossas mãos, irmãos. Está nas mãos de Deus. Amém? Ele é quem sabe. As pessoas na minha igreja gostam de dizer, pastor, para um pouco, pastor. O senhor está cansado, pastor. Olha, pastor, só vai ter uma estafa, pastor. Cuidado, pastor, pare um pouquinho. Eu sempre brinco lá e digo assim, olha, eu nunca vi um pastor morrer de cansaço no ministério que não fosse a hora dele morrer. Não é verdade? Quando for a hora, ele vai morrer. Muitos cristãos não fazem isso. Muitos de nós queremos esperar por um dia mais seguro, um horário melhor, um tempo mais confortável, conveniente. Aqueles missionários batistas não desperdiçaram suas vidas. Eles iluminaram a escuridão. Amém? Iluminaram. Eles entenderam qual era a missão deles. Eles sabiam que as pessoas estavam vivendo nas trevas, precisavam entrar na luz. Eles sabiam que era a responsabilidade deles brilhar. Agora, vocês sabem qual é a missão de vocês. Eu não estou falando nada que vocês nunca ouviram. Vocês sabem qual é a missão de vocês. A missão que o próprio Senhor Jesus deu como igreja, como um crente individual em Jesus. As pessoas estão vivendo nas escuridões, nas trevas. Gente dentro da casa de vocês, parentes, amigos, colegas, pessoas em toda essa cidade, pessoas em todo esse mundo, incluindo pessoas que você conhece, que você pensou agora, na sua mente aí o nome. Eles precisam ver a luz, irmãos. Precisam ver a luz. E o que Jesus disse é, estou enviando você para transformá-los das trevas para a luz. Amém? Eu louvo a Deus pela Igreja Batista. Louvo. Eu louvo a Deus pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que em 1845 passaram a enviar missionários pelo mundo para serem luz. Entre eles, Bagby e Taylor chegaram no Brasil em 1881 e iniciaram aquela obra maravilhosa que se tornaria, então, a Convenção Batista Brasileira em 1907. De lá para cá, vocês têm feito grandes coisas para Jesus. Mas vocês sabem o quanto ainda falta a gente fazer. Que a CBM continue a brilhar para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, oramos para que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. Para que nos enchamos com a luz da Tua presença. Para que brilhemos intensamente para Jesus. Ó Pai, oramos para que Tu nos ajude, por Tua graça, a nos afastarmos de todas as coisas sombrias que estão obscurecendo nosso testemunho de Ti. Oramos para que Tu nos use para transformar os outros das trevas para a luz. É nossa oração por eles, Senhor. Que homens, mulheres, crianças ao nosso redor, ao redor desta cidade, ao redor do mundo, venham à luz de Jesus. E que Tu nos encontres fiéis em fazer a nossa parte para ajudar a trazê-los para a luz do Senhor. Oramos em nome daquele que é a luz, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém, e amém, e amém. Deus os abençoe. Muito obrigado.